Muito boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Lincoln Guassi. Eu sou diretor dessa iniciativa Aulas Fantásticas. E hoje eu estou aqui a convite muito bacana do Colégio Waldorf Brasilis de Cuiabá para trabalhar com vocês esse tema. Olha o desafio que eles me colocaram. O eu da escola no eu em casa. Associativismo, trimembração social e ensino remoto. E antes da gente propriamente começar esse evento, eu gostaria de dizer que a gente está fazendo essa transmissão nas duas páginas do Facebook simultaneamente, na página do Colégio Brasilis e na página também do Aulas Fantásticas. E por causa disso, há uma limitação técnica. Ninguém consegue compartilhar a tela comigo aqui pelo Facebook. Então eu vou fazer as honras que o Colégio Brasilis me pediu gentilmente para fazer dessas boas-vindas e explicar um pouco qual foi a motivação do colégio ao me fazer esse convite. Então, primeiro agradecer, segundo palavras deles, né, a minha sensibilidade e meu trabalho para levar os pais acalanto nesse momento delicado e, ao mesmo tempo, dizer que a intenção do colégio é a mais nobre possível. É oferecer apoio aos pais, saúde ao ensino que está acontecendo dentro de casa e manter essa construção de muitos anos já que o colégio vem fazendo para se tornar um colégio Waldorf de referência no estado de Mato Grosso e na cidade de Cuiabá. Então, da minha parte, eu agradeço imensamente esse convite e essa grande e positiva responsabilidade. E da minha parte também tenho que dizer um pouco para você que não conhece a abordagem do Aulas Fantásticas, o que você vai vivenciar aqui hoje. Então, muito rapidamente, de onde surgiu essa ideia? Aulas Fantásticas. Eu tenho uma trajetória longa já dentro da pedagogia Waldorf e da antroposofia, e sempre me perguntava como levar esse jeito de ensinar para outros lugares. E aí eu quis que isso fosse sem fronteiras. Poderia ser em outras escolas, poderia ser em outras empresas, poderia ser dentro de reuniões de família, talvez no planejamento de professor, que de fato lida com outras pedagogias, mas quer se inspirar. E aí eu fui percebendo que o jeito de ensinar nessa escola é tão especial que remonta os tempos antigos. Remonta a um tempo que não tinha apostila, não tinha livro didático, o mundo estava aí e era um prato cheio para a gente aprender as suas leis. Então, como se fazia isso? Basicamente, os mais velhos acompanhavam os mais jovens, levando-os a uma experiência pura de observação do mundo, da natureza, do funcionamento social, e a partir das perguntas ou das impressões que esses educandos tinham, esse tutor ou esse acompanhante ia ajudando a amarrar os pontinhos, fazendo um debate sobre as impressões que vinham chegando, e então todos juntos chegavam a um conceito. E quando isso era mais consensual, esse conceito se tornava o que a gente chama de universal. Tem um pouco mais que isso, né? A gente sabe que um conceito universal toca o espiritual. Mas por enquanto, o que eu gostaria de dizer para vocês é que você vai viver isso hoje aqui. Então quis tomar esse tempo para te explicar. Nós vamos então vivenciar uma experiência que provém de um relato do mundo real. Então, através dessa vivência, vocês vão colher impressões. E logo depois disso, a gente vai debater de uma forma muito especial, se é que eu posso dizer que é um debate, através do chat. Então, é uma maneira de, já que eu não estou vendo vocês, você também participar. E depois que a gente conseguir esse debate, aí então nós vamos ver o que a gente consegue atrair hoje de conceitos sobre esses três grandes pilares que a live se fixa. Combinado? Então é isso, vamos lá, vamos começar. Se você está assim, um pouco tenso, pode mexer um pouco o pescoço, mexer um pouco as mãos. Se está frio aí em Cuiabá, o que eu acho difícil, esquenta as mãos, aqui em São Paulo está. Respira bem fundo, se prepara. E peço que você então fique bastante atento à pequena história que eu vou contar para vocês agora. Tá bom? Muito bem, essa história é de um ser muito especial que vem lá do Oriente. A descoberta desse ser dizem que remonta a mais de 5.000 anos atrás.
Tem pesquisas que dizem que talvez lá no Neolítico já se tinha conhecimento desse ser, da sua atividade e do que ele podia oferecer para o mundo. Então, como eu posso dizer para vocês que eu gosto muito disso, eu também tenho uma lenda que conta como teria sido descoberta essa novidade desse serzinho no mundo. Dizem que uma princesa chinesa estava sentada embaixo de uma amoreira, tomando seu chá. Enquanto ela estava tranquilamente tomando seu chá quentinho, caiu da amoreira uma espécie de bolinha alongada, quase que cilíndrica. E ela, muito curiosa, com aquela bolinha dentro da sua própria xícara, começou a manipular e de repente percebeu que dali era possível soltar um fiozinho. E ela começou a enrolar, enrolar, enrolar esse fiozinho no dedo, até terminar, e viu que ali dentro tinha um bichinho. E correu para contar ali na corte a descoberta que ela tinha feito. Esse bichinho, tão importante, que faz essa bolinha cilíndrica, ou talvez eu já possa dizer, esse casulo, ele era tão importante mesmo, que dizem que em 550 depois de Cristo, pela famosa Rota da Seda, ele era transportado às escondidas em bastões de bambu. E ele era muito frágil, então tinha que ser transportado de uma maneira muito delicada. Outros dizem que princesas chinesas como essa levavam esses bichinhos ou esses casulinhos dentro dos cabelos para que ninguém descobrisse. Muito bem, esse bichinho, quando é posto o ovo, ele começa a se desenvolver e se desenvolver até se tornar uma lagarta. Nesse processo de ovo até se tornar uma lagarta, e esse processo todo envolve, justamente pela lenda, um comer, um comer, um comer constante. E ele é capaz de crescer 10.000 vezes, comendo, como lagarta, folhas de amoreira. Então, será que vocês conseguem imaginar? Levanta a mão aí, quem gosta de amora. Imagina você sentado embaixo de um pé de amora, comendo amora, comendo amora, comendo amora. Isso, come amora assim, elas são pequenininhas, né? E esse bichinho come também muito pequenininho essas folhas. Imagina você então comendo amoras, amoras e amoras e conseguir crescer 10.000 vezes. Como seria isso? E até que chega um momento desse bichinho que, como lagarta, ele sente que é hora de se enclausurar. Ele sente que é hora de fazer um trabalho. Depois de receber tanto e comer tanto desse alimento, ele então procura um lugar mais escuro, com um certo calorzinho, mas nem tanto, tem que estar bem arejado. E ele começa então a soltar no ar, em contato com a luz, a sua saliva. E ele solta essa saliva num movimento, quem já identificou, ele solta nesse movimento do infinito. E ele vai tecendo, 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 porque a sua saliva em contato com o ar e com a luz acaba gerando um fio. E esse fio é feito de um único casulo. E o contrário também é verdade. O casulo é feito num único fio. Olha que coisa impressionante. E dessa forma, quando ele sente então que já completou, ele vai como se fosse diminuindo de tamanho. Porque justamente empregando a saliva e não comendo mais, enquanto faz o casulo, ele vai se tornando crisálida. Ele é uma lagarta de mais ou menos 10 centímetros e de repente ela começa a encolher.
oferecendo isso para o seu casulo e se tornando então uma crisálida. Quando sente vontade de sair do casulo, ainda meio lagartinha, crisálida com suas asinhas, a gente tem a fase anterior ao que seria a da mariposa ou da borboleta. Embora, agora já dizendo para você quem ele é, a gente sabe que hoje o bicho da seda mesmo, proveniente desses casulos, não voa. E existem matrizes muito cobiçadas pelo mundo todo para que se possa fazer a reprodução, para gerar então bilhões e bilhões de casulos de bicho de seda que existem no mundo. Por fim, eu queria completar com uma imagem muito importante para vocês. Segundo os criadores, que eu conheci numa fábrica de seda, por isso eu estou contando essa história hoje para vocês, a fiação de seda Bratac. Então mando um abraço agora especial para Roseli, para Renata e para Vanessa, que podem estar me assistindo, além de outros funcionários da Bratac. Os criadores de lá me contaram que, um deles especialmente, que a sensação ao entrar num barracão onde estão os bichos da seda comendo as folhas de amoreira é como se fosse uma chuvinha fina. E tem um outro detalhe muito importante. Se ele tem essa qualidade de tempo, de espaço, de fato a qualidade do fio da seda melhora muito. É muito conhecido, principalmente na China, o processo inverso de acelerar para que ele fie logo, especialmente imprimindo calor, e isso faz com que o fio perca a qualidade. Agora tem uma outra informação importante. Esse apressar ou não também gera um outro resultado. Um único fio de um casulo de bicho da seda tem a sua medida variando entre 300 metros e 1.500 metros, 1,5 km. Imaginem o impacto e a diferença disso no mundo produtivo dessa área industrial. Muito bem. Já já eu vou contar um pouco o contexto em que essa história apareceu na minha vida. Já contei um pouquinho, mas enquanto essa história ressoa dentro de você, eu vou pedir que você, de olhos abertos ou de olhos fechados, como você preferir, que você permita que as lembranças dessa história, as imaginações ou imagens que ficaram dela, ressoem dentro de você. Pode ser que a sua mente seja um pouco mais organizada, talvez engenheiros por aí, e você começa agora a fazer uma retrospectiva bem cronológica de tudo que eu narrei. Desde a lenda, passando pelo crescimento dele e a concretização. Pode ser que tenha ficado para você um registro fotográfico, ou um pequeno trecho de um filmezinho, na sua cabeça. De uma espécie de trecho da história. Talvez que te acalentou, que te impressionou. E se você é mais imaginativo, talvez você queira pintar isso na sua imaginação. Deixar isso com cores mais vivas, mais vibrantes. E enquanto você faz a retrospectiva da história e permite que essas imagens surjam, eu vou pedir que você permita que uma palavra fique disso. Pode ser qualquer palavra. Não precisa ser uma palavra transcendental. Pode ser uma palavra muito simples. Pode ser que seja um elemento da natureza que ficou. Pode ser que tenha aparecido uma qualidade, um adjetivo, um substantivo que te guiou. Talvez uma lição que você aprendeu. E fica aí então essa palavra para você, tá bom? E vai deixando ela bem viva, bem destacada na sua imaginação. E agora permite que outras palavras se juntem. E essas outras palavras que vão se juntar são palavras conectivas. Elas vão te ajudar a fazer com que essa palavra seja o centro de uma frase. Então elas aparecem antes e depois dessa palavra.
E então vem uma frase, com começo, meio e fim. Sujeito, verbo e predicado, diria sua professora de português, ou professor de português. E quando você sentir que essa frase está na sua cabeça, bem formadinha, eu vou pedir então que você coloque aqui no chat pra gente. Coloque essa frase, digita ela aqui. E enquanto você digita a sua frase, sem julgá-la, pode ser muito simples, eu vou contar para você de onde veio essa história. Então, como eu estava falando para vocês no começo, Aulas Fantásticas tem chegado também ao mundo corporativo. E um dos chamados que eu recebi da Vanessa, lá da Bratac, foi para construir um programa que faria parte de uma CIPAT, para você que trabalha em empresas, de uma semana interna de prevenção de acidentes de trabalho. E ali então a gente tinha que perseguir esse lema bonito que elas criaram, todos por um fio. E a intenção era que se buscasse o respeito como forma de harmonizar as relações dentro da fábrica e, através desse respeito, obviamente, chegar nas questões de segurança, que são muito importantes. Então, ao pensar como levar algo fenomenológico, né, se eu posso dizer assim, para quem é da Waldorf e da antroposofia, levar algo artístico para começar essa experiência, a gente começou a meditar muito e adivinha quem era o grande artista para nos convidar a essa mensagem? Era o próprio Bicho da Seda. E a gente, conversando, se deu conta que talvez muitas das meninas, a maioria são meninas, fiandeiras, né, que trabalham na fábrica, talvez sequer conheciam o bichinho. E o bichinho é um serzinho muito engraçadinho, ele caminha pela sua mão, faz uma certa cócega assim, ele é friozinho, mas ao mesmo tempo ele tem uma textura seca, interessante, muito sensível. Quando eu o conheci, eu estava com um protetor solar na mão, e ele levantou assim a cabecinha, e os criadores me disseram que ele tinha detectado o protetor solar. E muitos o conhecem também por ter um narizinho. Eu descobri que esse narizinho, na verdade, é a cabeça. A pontinha do narizinho é a cabeça. Mas ele tem manchinhas lá atrás, que é para enganar os predadores. Então foi através desse bichinho dócil que nós chegamos a trabalhar a palavra respeito. E já já vocês vão entender porque eu acho essa história maravilhosa, para a gente colher de vocês agora com as frases o que ficou com esse evento trimembrado de hoje. Tá bom? Então vamos ver o que apareceu por aqui. Eu gosto sempre de compartilhar, tá bom, pessoal? E eu vou fazer isso agora de uma maneira especial. Enquanto eu leio os comentários, e vou ler os comentários das duas páginas, eu vou fazer um exercício. E enquanto eu faço o exercício aqui, eu vou pedir que você também faça aí. E se der certo esse exercício para você, você posta. Combinado? O que eu vou fazer? Eu vou pegar um trecho das frases que eu estou lendo, talvez de 3 a 7 frases, e vou lê-las como se elas fossem um todo. Imagina que eu tivesse feito um texto ou uma poesia, e eu só estou lendo para vocês, como se fosse de um único autor. Vamos ver se esse trechinho poético, ou esse trechinho que veio da alma de vocês, de fato já dá algumas pistas para a gente alcançar os conceitos dessa live, tá bom? Então eu vou por aqui direto, ó. Eu sou infinito em ser. Esforço e persistência fazem belezas. Da saliva e luz, o fio produz. A doação do trabalho é força no mundo. A transformação é possível. Eu sempre comento isso nessa hora. Eu não sei vocês, mas eu acho isso muito impressionante. Então eu vou voltar e ler de novo, para ver se ficou bem fixado. Que imagem bonita que consegui captar essa junção de frases dessas pessoas aqui. Vou até citar hoje: Alcedina, Adriana, Lara, Thalita, Ana. Vocês me ajudaram a fazer uma poesia linda, que agora é de todos nós. Chamo de poesia coletiva e já pode indicar um grande aprendizado para essa noite, tá bom? Eu sou infinito em ser.
Esforço e persistência fazem belezas. Da saliva e luz, o fio produz. A doação do trabalho é força no mundo. Então vou guardar esse trechinho para que a gente possa trabalhar depois. Vou até copiar aqui, colo para não esquecer, porque ele pode ser precioso para a gente depois trabalhar os conceitos, tá bom? Então já copiei, vou colar aqui. E agora vou verificar aqui se mais alguém fez esse exercício. Vamos ver se apareceu alguma coisa por aqui. Ainda ninguém se animou, mas se vocês quiserem fazer esse exercício de junção das frases, eu te convido a fazer, tá bom? É muito divertido e muito especial. Se quiser fazer também, como que eu vou dizer, com a cabeça, já pegando, montando aqui e ali, uma de baixo, uma de cima, uma do meio, montar, também super legal, faça e poste pra gente comentar aqui, tá bom? Então agora eu vou dar um próximo passo. Eu diria para vocês que o que a gente fez aqui foi uma espécie de uma colheita anímica, uma colheita da alma, do que reverberou em vocês com essa história, tá bom? E agora eu vou começar a buscar então agora uma colheita conceitual. A pergunta clássica nessa hora é: por que cargas d'água essa história me ensina a perseguir esse título? O eu da escola no eu em casa, que tem a ver com as chaves de associativismo, transmembração social e ensino remoto. Então a primeira pergunta que eu vou fazer para você, além dessa que já está posta, né, que talvez você esteja imaginando, a primeira é a mais óbvia. Talvez desses conceitos todos, a parte mais prática é lembrar você que está assistindo e que talvez não conheça o universo Waldorf, é muito comum que a maioria das escolas Waldorf sejam associações. E se não o são, ao menos se estimula e as pessoas queridas que levam essas escolas buscam um espírito comunitário, justamente para poder mover as ações dentro da escola, né? Então minha primeira pergunta é essa: do que você ouviu dessa história, o que te desperta no sentido de um comportamento associativo? Lembrando, né, estar em uma associação tem peculiaridades. Não tem um dono, normalmente, não tem fins lucrativos. O que se produz é para reverter para a própria associação. Existe ideia de trabalhar em comissões, em grupos de trabalho, uma ideia de diálogo constante. Então, o que dessa atmosfera toda de associação te convida a encontrar comparações com a história do bicho da seda? E escreva também agora no chat. Se você encontrou comparações e ensinamentos, escreve também agora lá no chat, tá bom? E como tem uma questão de delay nas lives, eu vou seguir fazendo as perguntas e você escolhe qual você quer responder, qual te tocar. A minha segunda pergunta é parecida, mas ela tem a ver um pouco mais com você agora, indivíduo, individualidade. Quando você pensa nos seus comportamentos, nas suas atitudes como ser humano, consigo mesmo e diante do mundo, especialmente numa associação, o que o bicho da seda te ensina, ou a maneira como o ambiente se relaciona com ele, a agir nesses lugares? O que talvez essa história poderia te ajudar no sentido de, já sei, eu tenho que largar tais comportamentos e tenho que assumir esses. É o que o bicho me ensina. É o que a relação do bicho com o ambiente me ensina. Então essa então seria uma segunda pergunta. Tá bom? Por enquanto acho que são essas. Então o Aldo compartilha aqui, né? Que convida ele essa ideia de ter junto um objetivo coletivo. Isso é muito importante, porque a gente vai falar daqui a pouco. E aí às vezes acontece isso, né? Tem hora que eu não sei se são frases poéticas ou se são ensinamentos, como que o Aldo colocou aqui. Mas a Lena escreveu: a vida de todo ser é feita de transformações. Super importante, super importante. Vamos juntar isso com o que o Aldo está falando aqui, tá? Do tecer junto e coletivo. Vamos ver aqui na página do Brasilis.
O Alexandre colocou, aliás, saudade Alexandre, colocou que um fio infinito em favor da beleza e criatividade humana. Quero guardar também dessa frase, eu sei que ela é mais poética, mas juntar com as outras que a gente colocou aqui, então. Um infinito de beleza e criatividade para tecermos juntos, como partes do todo, né, um tecer junto coletivo que o Aldo colocou, e essas ideias de transformações. Eliane disse que o bichinho ensina ela a ser mais constante. A querida Bel diz parceria, o bem comum, os objetivos comuns. A Alcedina diz sinergia e doação. Vamos lá, pessoal do Brasilis, comenta aí também. E enquanto vocês vão comentando e as frases vão chegando, eu acho que eu já tenho um bom começo. Lembra que a minha intenção agora é ajudar esse saber coletivo que vai brotando aí do chat a se tornar um conceito, né? Então vamos lá. Quando a gente pensa em viver associativamente, a gente parte de uma premissa muito básica e muito interessante. Ou seja, a gente quer viver junto. A gente quer criar coisas em coletividade, né? Existem outros modelos de relação, especialmente empresarial. O chefe, não é? E o empregado. O chefe decide, o empregado acata. Mas numa associação há uma vontade do junto, desse viver junto coletivamente. E aí a Ana Lúcia completa algo assim, né? Todo processo necessita de tempo. E isso estava escrito lá no tecer, o processo precisa de tempo. E mudar esse jeito de relacionar dentro da associação é muito difícil, né? Eu sempre costumo dizer nos meus eventos sobre associativismo, nas escolas Waldorf sobretudo, que a associação que tem seus funcionários, agora dizendo melhor aqui, os professores, as cozinheiras, no caso do Brasilis eu sei que tem, funcionários de limpeza, porteiros, seguranças. Tudo isso é uma contingência do processo produtivo que está acontecendo ali dentro. Então, a gente deseja que existam profissionais durante um longo período de tempo junto com as nossas crianças e jovens. Para que eles possam fazer isso, já que eles não podem trabalhar em outra coisa, isso precisa se tornar um trabalho remunerado. E daí vem então a escolha de ter um trabalho remunerado dentro da associação. Então se subentende que, para poder cooperar com isso, o pai, que aporta a mensalidade, essa principal fonte de renda das associações, Waldorf, ele então entende, ou deveria entender, que por essa contingência eu preciso aportar o que vem do meu trabalho para que essas pessoas possam receber um honorário e possam se dedicar à vida do meu filho e da minha filha. Então, quando eu entendo essa contingência, eu começo a tentar quebrar algo que é muito automático para quem entra numa associação e normalmente ninguém pega muito pela mão, é mais na vivência mesmo. Eu começo a entender que numa associação não tem patrão, não tem empregado. Eu posso achar que isso continua porque em todo lugar tem patrão e empregado, mas não deveria acontecer assim. Deveria ser um nós. Não deveria ter dentro de uma associação um eles estão errados, nós estamos certos. Ou os professores querem tal coisa e eles são sempre assim. Ou os pais querem outra coisa e eles são sempre assado. Deveria haver um nós. E para haver um nós, esse momento coletivo de tecer junto, de entender isso que a Bel acabou de colocar aqui, cada um faz um pouquinho, um pedacinho, ou o momento de receber e o momento do doar. Obrigado, Thalita, isso estava precisando chegar. O momento de dar e receber. Para isso acontecer, o Steiner trouxe um jeito. E esse jeito é chamado trimembração social. Na verdade, esse jeito ele não tem fronteiras. Ele poderia estar em qualquer ambiente. E para que a gente possa brevemente falar sobre isso, eu quero trazer um histórico, né? Para trazer esse histórico, eu estou aqui com ele na minha mão, para mostrar para vocês esse livrinho muito interessante. Deixa eu ver aqui. Isso. Nem capitalismo, nem socialismo. A organização social segundo Rudolf Steiner. É um livro do Rudolf Lanz, um professor muito clássico
querido da história da Rudolf Steiner, primeira escola Waldorf do Brasil. E ele traz esse título, né, muito propício para quando ele escreveu, segunda metade do século XX. E ali na página 69, ele conta um pouco do contexto da criação da trimembração social. E é uma história muito bonita. Foi justamente no ano de 1917, dentro da Primeira Guerra Mundial. E alguns funcionários do alto escalão do governo alemão, até então Império Alemão, Império Austro-Húngaro, eram parceiros ali, né, nessa guerra, o chamaram porque estavam vendo que a coisa ia azedar. Não tinha muito mais para onde ir em termos de humanidade. E o demandaram uma nova organização social. E ele refletiu muito sobre isso. Ou seja, a trimembração social ela é fruto de algo muito vivencial, muito real. E por contingências da guerra também, a intenção dessa trimembração social, que eu já vou falar como se descreve, não foi aplicada. Talvez de cima para baixo, eu diria assim, né? Como uma intenção governamental. E isso, naquele momento, foi uma grande frustração. Porém, o grande fruto de trimembração social no mundo, o lugar em que ela é empregada, em que ela tem um grande berço, um grande ninho, é a escola Waldorf. E eu, particularmente, vejo esse legado do Steiner, da trimembração social, ali, como o mais coerente que poderia ter acontecido. Talvez eu até agradeço por não ter vindo de cima para baixo, hierarquicamente. Porque a escola é efetivamente um lugar de transformação cultural, de transformação de ideias, de revolução de mundo. E a escola Waldorf, como sendo o grande legado do Steiner para o movimento antroposófico, traz então essa intenção. Talvez trocando em miúdos por aqui, o grande momento de iluminação da humanidade para reequilibrá-la foi de fato a Revolução Francesa. Ali se abriu a alma da consciência para o ser humano, ali se abriu a vontade de pensar um pouco mais, com mais acuidade, mais consciência, menos dormindo, tudo o que estava acontecendo nas relações. E ali aparece um lema muito importante, não é? Igualdade, liberdade, fraternidade. E o que o Steiner diz, com as minhas palavras, então ele não disse, mas são as minhas palavras, é que talvez a gente teria que encaixar melhor esses lemas nas grandes áreas sociais. Na cultura, na esfera político-jurídica e também na economia. E aí qual seria a junção correta? Numa live como essa, se é a sua primeira vez, eu peço perdão por antecipar uma meditação tão interessante. Ele diz assim, a liberdade tem que estar na cultura, a igualdade tem que estar na esfera político-jurídica e a fraternidade tem que estar na economia. E ele é muito claro, através dessa separação, ou seja, que esses princípios estejam só nessas três coisas, que eles não fiquem se confundindo. Isso vai levar a uma unidade. E ele apresentou tudo isso, principalmente nesse livrinho aqui, um dos poucos que ele escreveu, a maior parte da contribuição do Steiner é de palestras, né? Esse ele escreveu, Os Pontos Centrais da Questão Social. Tem também esse outro livro, em que se esboça, né? Essas ideias, o futuro social. E nesses livros, ele fala então justamente desse mistério, vai. Separa tudo direitinho que vai dar certo. Então, dentro de uma associação Waldorf, a gente tem que buscar um pouco disso. E enquanto vocês me escutam aqui, vou pedir que vocês sigam escrevendo se caírem fichas, tá? Porque daí eu vou pescando por aqui. Porque agora a ideia de conceituar e é interessante juntar todo mundo. O que eu fiquei pensando é o seguinte, quando a gente escuta essa história da criação da escola Waldorf, e a gente pensa no bicho da seda, e a gente pensa na liberdade cultural, existe algo muito interessante que passa despercebido para a gente numa associação Waldorf, que deve viver a remembração social, que é o seguinte, culturalmente, mais consciente ou mais inconscientemente, nós fizemos uma escolha ao participar disso. E a escolha é levar esse ideal adiante, uma ideia de revolução social, que não é de bandeira, não é de partido,
mas é de princípios corretos. Então, quando a gente leva isso é como se fosse a luz desse bichinho. Ele de alguma maneira se entrega a essa luz. Compõe com ela. No final tem uma surpresa sobre isso, tá? Vou contar pra vocês. E tendo essa luz, a gente pode também tentar dizer que o que fica para nós do trabalho do bicho da seda, dessa transformação que ele faz, é o casulo, não é mesmo? A seda é uma coisa impressionante. Ela está presente em todos os ramos da sociedade. E o que ele deixa então para nós ao se entregar para esse ideal, para essa luz? Ele deixa um legado. E para a gente entender a escola Waldorf, que tem mensalidade cara, que tem sérias questões e sérias recomendações e cuidados com a tecnologia em tempos atuais de ensino remoto, para eu manter essa minha escolha e todo o sacrifício. Lembra que o bicho também faz um sacrifício? Ele se doa, ele murcha, ele resseca, se eu tiver que dizer assim. Eu preciso lembrar sempre que eu estou deixando um legado. Hoje, ser um pai, uma mãe, um membro de uma associação Waldorf, é deixar um legado para o mundo. É querer manter isso vivo. Querer fazer com que isso sobreviva à pandemia. É querer entender que dentro das relações, vou dizer um pouco mais disso agora, esses professores estão tentando modificar tudo o que eles não faziam antes para algo que agora só tem um jeito de fazer, que é o tecnológico ou a distância. E tudo que se prega numa associação Waldorf é a proximidade, é o calor, é o contato, é o ser humano de um para um. Né? O Daniel está colocando aqui assim, saudade também, Daniel. Um abraço para todo mundo aí em Lençóis Paulista. Interessante o conceito de separa que vai dar certo. É muito comum setores se confundirem nas ações. Nesses livrinhos, Daniel, ele fala justamente isso. Se eu não tenho essas sensações bem espaçadinhas, se confunde e azeda as relações, né? Então vamos guardar isso também, essa ideia de separar. O bicho também, de alguma maneira, quando ele está fazendo esse trabalho, ele se separa. Quando ele vai fazer esse casulo, agora é hora de eu fazer isso, de eu fazer essa doação. Esse é o meu cantinho, esse é o meu lugarzinho. Daqui a pouco o presente vai trazer isso para vocês, tá? Eu estou transmutando essa luz para ela ficar dentro desse casulo, em forma de seda. Quando eu entendo isso, eu posso caminhar agora para a esfera político-jurídica da igualdade dentro de uma associação. Em que, de fato, eu vou reverberar isso aonde? Nos acordos. Na ideia de quem faz o quê. E de como eu confio em quem faz o quê. E busco diálogo com quem faz o quê. Não quer dizer que tal e tal faz e eu não posso falar nada nunca. Mas é uma premissa de respeito e confiança no que está acontecendo. Eu sou um pai, uma mãe de uma associação. Eu, no caso, sou isso também, além de ser professor. Olha só. Então, como eu separo? Agora eu sou pai do primeiro ano. Agora eu sou pai do jardim de infância. Mas agora eu sou professor de teatro. Agora eu sou professor de teatro para o 8º ano, para o 12º ano. E eu confio que está cada um fazendo o seu trabalho e compondo esse todo. Né? Então, quando eu penso nisso, essa ideia de co-criar acordos, de buscar inter-relações, eu começo a entender que essa igualdade político-jurídica ela pode trazer uma intenção de ritmo. O que é combinado não sai caro. Não é isso? Imagina se a gente conseguisse manter os combinados dentro do casamento, por exemplo. Agora é meu tempo, agora é o seu tempo, agora nós trabalhamos juntos, agora é o banho é juntos, agora é separado. Se eu consigo entender esse ritmo, ou como a professora de jardim de infância faz magicamente, agora é a hora dele se recolher um pouquinho, agora é a hora dele expandir, agora ele precisa de uma história, agora ele precisa de um parque, agora é de uma aquarela, agora é de fato de uma roda rítmica. Então quando eu entendo esse ritmo,
respiração, tudo fica saudável nas relações. E isso também a gente consegue encontrar no bicho da seda, não é mesmo? Esse longo tempo para multiplicar 10.000 vezes. Esse longo tempo para se recolher, diminuir de tamanho com a crisálida. Esse longo tempo em que eu estou ali comendo, 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 recebendo, recebendo. Esse outro tempo em que eu estou doando, doando, doando. Então o Steiner diz num outro livrinho, que eu também separei para vocês, o desenvolvimento saudável do ser humano. Ele diz aqui, porque é um livro mais grosso, eu vou falar a página para te ajudar. Na página 191, ele começa a falar um pouco sobre o cansaço. Tenho certeza que numa live sobre ensino remoto, você gostaria de ouvir falar sobre cansaço. Eu ouso dizer para você como experiência que está todo mundo assim. Cansado, é um momento difícil. Alunos, pais, professores, estamos cansados de muitas coisas. E ele diz uma coisa assim muito interessante. Ele fala assim: você já parou para perceber se o sistema rítmico, se o sistema respiratório se cansa? Quando você nasce, entra em contato com o ar e respira. Ele para, ele diz assim: peraí, espera um pouquinho, estou muito cansado. Dorme aí, para de respirar, e quando você acordar amanhã você me ativa de novo. Ele não se cansa. Então, nesse trechinho, ele diz que a grande chave da educação, a grande chave para a gente de fato conseguir uma educação equilibrada é a arte, porque a arte é capaz de trabalhar os ritmos. E ritmo é respiração. Então aí vem uma outra coisa que eu queria dizer para vocês com relação à igualdade político-jurídica. Os professores de uma escola Waldorf, de fato, prezam muito por isso. Com todo, vamos dizer assim, meu olhar para cada quinhão, tá? No nosso processo como mundo, escolas tradicionais ou escolas que têm um ímpeto mais, talvez irrefreado de tecnologia, ou talvez menos meditativo com relação a isso, sem julgamento nenhum, elas normalmente não estão atentas a esse ritmo. A observar esse cansaço, a observar, de repente eles não tinham telas, agora eles têm. De repente eles estavam comigo todo o tempo aqui, eu tinha no lado positivo, essa rédea na mão, conseguindo conduzi-los, e agora eu não os tenho, eu tenho os pais em casa. E como buscar esse ritmo? Então, ouso dizer que os professores Waldorf nesse momento podem ser um grande presente para você. E daqui a pouco nós vamos falar que eles são um grande presente através de você. Mas eles são grandes guias, grandes tutores, grandes consultores do que pode ser uma rotina equilibrada para o seu filho nesse momento. Do que podem ser atividades interessantes para respirar nesse momento. E apesar das coisas estarem um pouco misturadas, eu sei, você é um pouco professor agora em casa, um pouco professora, a gente pode tentar olhar por esse lado. Como eu também posso me separar um pouquinho, eu continuo pai, continuo mãe, mas eu preciso ser um pouquinho mais professor, tá, mas vamos separar e eu vou ouvi-los mais. E talvez fazer os processos que eles têm para me trazer reverberar mais dentro de mim primeiro, com o meu cotidiano, com as minhas coisas, com os meus afazeres, e tentar trazer isso para o meu filho, para minha filha. Vou falar um pouco disso daqui a pouco também, tá bom? E então aparece agora um outro grande pilar, que é a fraternidade econômica. Antes disso, tem uma contribuição aqui da Joyce que eu gostaria de ler. Vamos ver se nos inspira. A grande lagarta com calma se encasula, diminuindo pouco a pouco, doando de si o fio luminoso. Quando enfim de si... Desculpe. Quando enfim de si tira todo o peso, transformando-o em substância de delicado e tênue fio, livre está. Desculpem, mas eu acho esse tipo de metodologia impressionante porque traga essas peças na gente, né?
eu ia falar sobre fraternidade econômica. E aí a Joyce coloca justamente isso. Diminuir-se, doar de si algo precioso, esse fio, talvez a gente pudesse colocar agora como a nossa substância que provê a vida. Em tempos passados, um século, 2 séculos atrás, a gente teria que produzir comida, de fato. Se a gente não pode produzir comida, e essa seria a substância, é a substância que é o dinheiro que me ajuda a encontrar comida, a encontrar a casa, a segurança. Se eu consigo entender que eu estou doando isso como um fio luminoso, sem peso, se eu estou entendendo que eu estou transformando isso em substância, é uma substância de delicado e tênue fio também. E é um fio imaterial. É um fio da qualidade do conhecimento para o meu filho, para minha filha. É um sacrifício, eu estou doando. Mas se eu tenho essa concepção, eu consigo crer que uma associação Waldorf, que respira a tremembração Waldorf, é um grande legado e merece esse meu sacrifício, que eu sinto que é generalizado. E eu respeito e honro cada um de vocês agora que estão buscando isso. E estão buscando outra chave importante também, que é, se você tem consciência disso, se você tem consciência dessa qualidade de entrega, de uma certa doação dessa sua substância, para manter essa escola viva e manter o seu filho em contato, como é possível agora, nesse momento, com a pedagogia, você de fato entende também que está tudo bem dialogar. Está tudo bem conversar. Está tudo bem entender que dentro da igualdade político-jurídica também existe a mudança de acordo. Se de fato as duas partes se entendem assim e se constroem assim. Às vezes há limitações, mas eu ouso dizer que todas as associações Waldorf, nesse momento, estão buscando o diálogo, estão buscando entender o contexto familiar de cada um, sobretudo o financeiro. Então, talvez nesse momento agora eu queria te encorajar a conversar. E aí entra algo que estava lá atrás, que a gente começou a falar, né? A partir das poesias. Existe também algo cultural que precisa ser transformado, uma atitude cultural que está na lagarta. Em nenhum momento ela pega e fala assim, oba, 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 10 mil vezes, eu consegui, cresci tudo isso, mas agora vou buscar uma maneira de colocar umas folhinhas de amoreira no banco para tentar me cuidar. Então desculpem a caricatura, mas ela simplesmente entende a parte e o quinhão dela naquele momento de começar a doar. E ela assim o faz. Então ela nos convida a essa mudança cultural também. E por que eu estou falando isso? Porque eu entendo que pode ser uma dificuldade para você abrir esse diálogo. A gente, por exemplo, vive numa cultura que nos imprime muito a ideia de sermos fortes, não podemos demonstrar fraqueza. Talvez seja melhor, ao invés de eu abrir diálogo, ao invés de dizer que eu preciso, pelo menos por enquanto, de um menor valor, ou talvez eu me dou conta que eu, sei lá, posso dar um maior valor, em vez de fazer isso, eu prefiro ficar quietinho, ou no caso, primeiro caso, né, prefiro tirar o filho. Melhor eu tirar meu filho e minha filha da escola por enquanto. Então, é um convite para você se abrir esse diálogo. Eu conversava com um grande amigo aí do Brasil essas semanas, alguém que eu admiro muito, tem uma alma maravilhosa, que é o Douglas. E o Douglas, enquanto nós conversávamos, ele me inspirou a dizer o seguinte: fraternidade econômica para mim nesse momento, sobretudo tem a ver com, de fato, frater, irmão. Como significa olhar agora todo mundo que está se relacionando e de fato olhar como um irmão. A gente não desampararia um irmão. A gente conversaria com esse irmão. A gente buscaria entender se ele precisa mesmo ou se ele não precisa, né? Será que meu irmão está precisando mesmo? Ele está falando por falar? Ou quer alguma vantagem? Eu não acho que isso esteja acontecendo agora, tá? Mas enfim, estou só ampliando o exemplo. Como considerar agora todo mundo como uma irmandade econômica nesse sentido? A gente está buscando prover. Isso que é precioso que nós estamos construindo juntos dentro da associação. Então vamos ver o que é possível para prover. Aproveitando o gancho, que eu já vi que o pessoal do Brasil se postou aqui, hoje essa live, por exemplo, ela é gratuita. Ela está aberta no Facebook.
Mas a gente está solicitando para você, se você desejar, uma doação para o Brasilis. E eu, inicialmente, sugeri que fosse uma doação justamente para isso, para compor o montante financeiro da escola, ajudar nas mensalidades. E o Brasilis me surpreendeu dizendo assim, não, a gente gostaria, com a sua live, de trabalhar num outro terreno ainda, que é mais importante, que é a doação de cestas básicas para os funcionários e suas famílias e para as pessoas do entorno da escola. Então hoje o trabalho que você está vendo aqui vai se transmutar em matéria. E isso é maravilhoso, isso é impressionantemente satisfatório. Então talvez aí que eu tentaria terminar esse pilar da comunicação social, para nesses últimos minutinhos falar para você de um outro desdobramento prático de tudo isso. Então, como a gente estava conversando, né? A associação é uma contingência. É um desejo de viver junto numa sociedade tão materialista e individualista. Mas ela é uma contingência em termos de relações, sendo escola. A transmembração social nos inspira muito a regular essas relações. E, obviamente, a principal ação de uma escola é ensinar. E aí aparece a pandemia. E o Steiner traz um monte de recomendações muito assertivas para o que é importante em cada idade, qual é o alimento certo em cada idade, etc, etc. E aí a pandemia nos traz esse desafio imenso que é tirar desse elemento grande da pedagogia Waldorf o eu. Se eu tivesse que dizer para vocês um elemento importante, é justamente o eu desses mestras, que acabam conduzindo através dos seus próprios processos interiores o processo educativo dos alunos. Muitíssimo importantes no jardim de infância, muitíssimo importantes no ensino fundamental, muitíssimo importantes no ensino médio, mas no ensino médio eles já têm um pouco mais de maturidade. Então, eu gosto de trazer um pouco essa imagem da Ute Kramer, que trouxe isso há quase 10 anos atrás aqui na Veredas pra gente, em Campinas. Ela disse que a educação é algo assim. Nós começamos de mãos dadas com eles, com os pais, com todo mundo. E conforme eles vão crescendo, e sobretudo vai chegando o ensino médio, as mãos vão ficando assim. E no último ano do ensino médio, enquanto alguns já falam, beleza, soltou, ela ainda disse que nós estamos assim. Ainda estamos com eles. E de fato, a hora que eles saírem, a gente então descolou. A gente cuida desse ritmo. Esses eus cuidam desse ritmo. Então vocês podem já imaginar, quando a gente pensa em ensino remoto ou aula online no ensino médio, lembra dessa imagem dessa mão, já é possível fazer bastante coisa. Mas pensando, por exemplo, no Brasilis, com jardim e fundamental, sobretudo, não tem uma outra maneira de que fazer tudo isso apostando muito na força de um eu. Então aí nós chegamos nesse título. E por isso talvez que eu quis trazer muito a imagem do bicho da seda para vocês. Porque eu também sou pai. Também sou professor. O meu eu e o eu da minha esposa estão aqui em casa. E eles também estão fazendo esse trabalho de tradução. Esse trabalho de condução. Não é? E diante de tudo isso que eu contei para vocês hoje, do que a gente foi tecendo junto, a gente então chega em algo que é quase um beco sem saída. A gente precisa de vocês, pais e mães. E voltando ao que a gente estava falando antes sobre a parte financeira, a gente agora precisa de vocês também em diálogo, em confiança, em acordos. Como pensar em ensino remoto? E gosto muito de diferenciar agora. A gente está falando de ensino remoto, ou seja, tarefas feitas em casa. Talvez aí nos últimos anos do ensino fundamental possa existir algo parecido com uma formatação escolar para se dar uma aula. Antes eu tenho visto de maneira muito saudável um outro tipo de coisa, que é, tá bom, os professores não podem estar junto com as crianças, mas eles não sumiram. Então, a professora do meu filho de jardim de infância de vez em quando liga para ele. Mas é para dar oi, para saber como é que ele tá, para que ele conte as novidades para ela. E ele tem 5 anos, então dura 2 minutos essa ligação. Depois ele já quer fazer outra coisa. Mas eu não sei, eu crio a imagem de que é como se fosse um parente, uma tia, uma avó, que liga para ele para poder trazer esse conforto, para mostrar que ela ainda se importa. A prática é através da gente em casa, né?
No fundamental, principalmente nos primeiros anos, eu confio muito nisso, em encontros em que as crianças agora, precisando do social, se falem um pouco, contem as novidades, algo breve, talvez uma vez na semana, talvez nos primeiros anos até a cada 15 dias. Mas é um contato para mostrar a lembrança. Nos anos finais, a gente já pode começar a inserir um pouco mais. Mas ainda assim, a intenção principal é mostrar o vínculo de professor e aluno. Mas a intenção de mostrar vínculo através do aprendizado, principalmente vai contar com a sua presença física, pai e mãe. E aí talvez entre um desafio importante para a nossa era. E para completar então, estamos chegando nessa nossa hora final, eu quero contar uma experiência minha. Quando essa pandemia começou, eu estava num momento bastante intenso com as atividades do Aulas Fantásticas, que leva eventos e formações para o Brasil inteiro, às vezes até para o exterior, né? E eu estava já com esse chicotinho na mão de culpa de não ver tanto mais os meus filhos. E a primeira coisa que eu pensei quando isso aconteceu foi: nossa, eu tenho uma oportunidade aqui. É uma oportunidade de estar mais presente com eles. Depois desses 100 dias aqui em São Paulo, eu confesso e concordo com a maioria de vocês que deve estar aí e trabalha em outras ocupações fora, que isso se tornou muito difícil, porque a gente tem que trabalhar dentro no computador, tem que trabalhar com eles aqui, escutando os barulhos, etc. É muito complicado ter energia anímica para isso. Mas se você se cuida, busca as coisas que fazem seu físico funcionar bem, um bom sono, se você consegue isso e lembra que desse alimento do seu eu, ele pode se nutrir muito, isso vai fazer a diferença em casa. E talvez esse grande presente se mantenha. Especialmente para os menores, eu sempre gosto de trazer essa imagem. Os menores, jardim de infância, minha filha ainda que vai fazer 7 anos, não tem ainda tanto isso, né? Eles não têm ainda essa coisa cronológica, quantitativa. Nossa, hoje meu pai ficou 2 horas e 30 minutos comigo. Ah, hoje ele ficou 23 minutos. Não existe isso ainda. Porque isso é tema para outros encontros, mas isso está sendo formado dentro dela, essa consciência temporal. Então, busque os seus 5 minutos de qualidade. Busque os seus 20 minutos em que é possível fazer uma das tarefas com os filhos. E confie no diálogo se você não está conseguindo fazer tudo, não está conseguindo cumprir tudo. Eu tenho certeza. Posso pôr minha mão no fogo agora, talvez, mas eu tenho certeza que existe esse olhar compreensivo do outro lado também, como professores e professoras. Estamos todos fazendo o nosso melhor. E eu escutei de um médico esses tempos justamente isso. A gente não pode esquecer em nenhum momento que isso é uma pandemia. E numa pandemia a gente faz o nosso melhor. E o cumprir coisas precisa ser relevado, precisa ser atenuado, para deixar que esse ritmo também que é possível nos encontre. Lembrem disso, o ritmo e o respirar podem ser chaves muito importantes. Tá bom? Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante aqui que a gente possa ler. Vou citar aqui a Graciene, que diz: o casulo me remete ao renascimento, ao crescimento. Temos de sair do comodismo e relacionar de forma igualitária no coletivo. Então talvez eu não traria essa palavra, porque eu acho que ninguém está cômodo, ninguém está acomodado nesse momento, mas no sentido da atitude cultural, sim. Talvez possa ser uma grande oportunidade para você, pai e mãe, entender melhor porque as coisas acontecem assim ou assado na escola Waldorf. Ser, de fato, tirar aquelas forças lá do fundo para ser mais coparticipativo e ativo, sem nenhum chicotinho de culpa se não estiver dando certo, mas, sobretudo, então, mantendo o diálogo. Tá bom? Então, para terminar, eu vou dizer um pouco do presente que eu tinha prometido. E antes do presente, vou então falar algumas partes práticas, tá? Então, primeiro, agradecer o Brasilis por esse momento. Foi um momento muito desafiador para mim, ao mesmo tempo muito prazeroso de tentar juntar essas demandas que a escola tinha. Poder saber que, apesar de eu estar vendo uma câmera aqui, eu estou imaginando os rostos de vocês, pessoas tão queridas, que já tecem essa relação comigo, com aulas fantásticas, há mais de 5 anos.
Então, além de agradecer, dizer para você que você visite os canais nas redes sociais do Brasilis e também do Aulas Fantásticas, né? Vou dizer o que eu lembro de memória do Brasilis, né? youtube.com/c/Colégio Brasilis, também o facebook.com/Colégio Brasilis, e aí também tem o Instagram, que é @waldorfbrasilis. E talvez eu pedir pro pessoal do apoio técnico aí colocar no chat os canais do Brasilis para você acompanhar os vídeos, acompanhar os relatos que tem acontecendo. Tenho visto muito de postagens também sobre as atividades das crianças. Acho isso interessante para acalorar a comunidade. E lembrar você também dos nossos canais. Então, nosso site, aulasfantásticas.com.br, facebook.com/quero aulas fantásticas, @quero aulas fantásticas, que é o Instagram, e o canal do YouTube, onde essa live vai ficar gravada para você acessar, youtube.com/c/aulas fantásticas. E relembrar então o que eu disse um pouco mais cedo, que se você deseja, você pode fazer uma doação para o Colégio Brasilis para isso se tornar cestas básicas para os funcionários e também para as famílias do entorno da escola, tá bom? Vou pedir também para o pessoal do apoio técnico colocar no chat os dados bancários do Brasilis, mas você pode encontrar essas informações na página do evento no Facebook. A hora que você terminar ali a live, clica em eventos, você vai ver lá o Eu da Escola, no Eu em Casa, e você vai encontrar todas as informações, tá bom? A gente também tem um canal de informes que não tem interação. É um grupo de WhatsApp no Facebook, onde eu mando para vocês os presentes que eu vou falar agora. Nós mandamos também as gravações das lives e os avisos para os próximos eventos. E se você quiser algo mais direto, manda para a gente o seu nome e sua cidade para o número 19 991383423 e a gente coloca você na lista de transmissão, tá bom? Pronto. Dito todos os lugares onde vocês podem seguir com a gente, eu queria completar com parte do presente que eu vou disponibilizar depois por vídeo e também por áudio nesse grupo de informes, tá bom? E não é que num outro livro muito inspirador, O Preparo Interior do Professor e Educador, o Steiner nos legou um trecho especial sobre as lagartas e as mariposas. Ele não disse é bicho da seda, mas encaixa perfeitamente em tudo que a gente colocou. Então quero encerrar com esse breve texto para vocês, um trechinho dele, e vou recitá-lo em áudio e em vídeo para vocês depois como presentes nos canais do Aulas Fantásticas, tá bom? E o trecho é esse. Dos fios que a luz formou, que materializou, a lagarta fia seu casulo. Ela se desfaz na luz. A própria luz é a causa da fiação do casulo. A lagarta não pode se precipitar dentro da luz, mas se entrega, cria o aposento onde a luz é encerrada. O casulo é formado de cima para baixo, a partir das leis da forma, provenientes da sabedoria primordial. E a borboleta é formada depois que a lagarta preparou o aposento em que está encerrada a luz. O restante do presente é ainda mais emocionante e espero que você possa acolhê-lo seguindo aqui com a gente, tá bom? E espero que essa imagem final te convide a isso, a lembrar dessa luz, essa referência que é a antroposofia e a pedagogia Waldorf. Digo agora nas nossas vidas, mas também pode ser na sua como uma inspiração, se você não a respira ainda. E se a gente estiver focado nessa luz e buscando se entregar por ela, o resto vai se prover. Nós vamos ter consciência das imensas folhas de amoreira que existem para nos alimentar. Vamos nos entregar à tarefa como pais, mães, professores, funcionários. E disso a gente vai colher lindos frutos, que
que nada mais são, talvez, do que essas borboletas livres voando, que são os nossos filhos e filhas, alunos e alunas, que receberam uma educação tão bonita, tão artística, tão especial, mesmo em tempos de pandemia e com tantas limitações com o ensino remoto. Então espero que você tenha uma boa noite. Obrigado pela sua presença e eu espero te ver de novo por aqui. Um grande abraço para você e tchau, tchau.